Olá, NeoSky, agora um vídeo rápido, objetivo para mostrar para você como diferenciar lacuna isquêmica de espaço perivascular. Sim, lacunas isquêmicas, principalmente as antigas. Quando é agudo, você tem a reação à difusão, mas eu sei que você pode às vezes ter dificuldade para diferenciar espaço perivascular de lacuna isquêmica antiga. É isso que eu quero mostrar. E como é que eu vou fazer isso? Vou pegar um artigo muito interessante de 2018 da Stroke, é um artigo que fala exatamente sobre isso. Lacunas isquêmicas, né? Um preditor de declínio cognitivo. Ele fala que lacunas isquêmicas são preditores de declínio cognitivo no futuro. Os pacientes que têm lacuna isquêmica antiga, eles vão ter mais declínio cognitivo. Olha que importância, né, esse marcado. Pelo menos foi isso que os autores acharam. Como a gente já mostrou, lacunas isquêmicas são achado frequente nos pacientes com demência vascular, ou seja, é importante nós sabermos reconhecê-las na imagem para a gente conseguir eventualmente classificar o paciente de uma demência ou até mesmo, segundo esses autores, prognosticar esses pacientes com relação ao declínio cognitivo. E como que fazemos isso? Eu sei que às vezes você pode falar no laudo, espaço perivascular ou lacunas isquêmicas antigas. Eu falo para você, evite fazer isso. Você vai colocar isso na minoria dos casos. Só quando você tiver muita dúvida mesmo se é IPV ou lacuna isquêmica antiga, tá? Eu, pessoalmente, eu não costumo fazer isso no laudo, eu sou totalmente contra. Por quê? Porque o IPV, ele tem outro significado clínico de uma lacuna isquêmica, tá? São coisas distintas, então é importante nós sabermos diferenciá-las. E esse artigo coloca muito bem isso. O que ele fala? Ele vai dar em relação localização, forma, né, morfologia, as bordas, tamanho, simetria, o controle ao longo do tempo em relação ao tamanho, efeito de massa e alteração do sinal do parênquima circunjacente. Então, em localização, as lacunas isquêmicas antigas, elas são mais frequentes, que nem nós já mostramos no vídeo de demência vascular no Sky Case. Elas são mais comuns nos núcleos da base, porção superior, diferente dos espaços perivasculares proeminentes, que eles são um terço inferior nas substâncias perfuradas, tá? Então, lacuna isquêmica nos 2/3 superiores núcleos da base, núcleos estriados, tá? Principalmente. Tálamo é muito frequente, cápsula internas ou externas, ponte, que nem nós mostramos, base da ponte é muito frequente, e substância branca dos hemisférios cerebrais. Foi aquilo que mostramos no Sky Case. Em relação aos espaços perivasculares, temos aquela localização característica, que seria mesencéfalo, substância branca dos hemisférios cerebrais, e também nós podemos ter nos lobos temporais, tá? E terço inferior das regiões não capsulares. Então, esses 4 lugares são muito característicos de espaços perivasculares. Então, mesencéfalo, pedúnculos cerebrais, terço inferior das regiões nucleocapsulares, substância branca dos lobos temporais, polos temporais e também a substância branca dos hemisférios cerebrais podemos ter, tá? Isso é muito importante, localização importa. Morfologia, obviamente, os espaços perivasculares têm aquela morfologia ovalada, bonitinha, o ovinho mesmo, tá? Podem ter os filhos, né, aqueles pequenos espaços perivasculares adjacentes, é muito característico. Já em relação às lacunas isquêmicas, elas são usualmente irregulares, que nem nós mostramos no vídeo. Se você não viu o vídeo, corra lá para ver no Sky Case. As bordas, lacunas isquêmicas antigas são geralmente irregulares e, como eu falei, os espaços perivasculares têm bordas bem bonitinhas, bem delimitadas, ovaladas, lembradas dos espaços perivasculares periféricos associados são filhos. Tamanho, lacunas isquêmicas antigas, por definição, é até 1,5 cm, e geralmente os espaços perivasculares são pequenos, até 5 mm, mais, segundo os autores, mas eles podem ter aqueles espaços perivasculares gigantes que a gente pode ver, que é raro, tá? Aqueles do lobo temporal costumam ficar maiores que 5 mm. A assimetria, as lacunas isquêmicas são assimétricas e os SPVs, quando presente, tendem a ser simétricos, tá? Principalmente aqueles do mesencéfalo. Ao longo do tempo, as lacunas isquêmicas antigas ficam estáveis e os EPVs podem aumentar de tamanho. Em relação ao efeito de massa, lacuna isquêmica antiga não tem efeito de massa, é atrófico. Tá? Os EPVs podem ter efeito de massa. E uma dica muito boa é essa alteração de sinal em flare. Que nem eu mostrei no Sky Case,
lacuna isquêmica antiga ela costuma ter uma alteração de sinal em flare, um hipersinal em flare no parênquima adjacente, o EPV não tem, com exceção daqueles EPVs nas lobos temporais, que isso é bem característico, tá? Então, é que eu falo, quebra-cabeça, conjunto de fatores, você vai juntando as peças quebra-cabeça, você vai conseguir diferenciar com muita assertividade, muita acurácia, ou lacuna isquêmica antiga de espaço perivascular, tá? Então essa mensagem é muito importante, era isso que eu queria passar para você nesse vídeo rápido, espero que tenha gostado, até a próxima NeuroSky.